Hello, manos. Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas, os bons papos nos conectam aqui na 92. 984-410010. Manda o WhatsApp pro Maninho pra participar do Manos Radio Show. E eu quero saber se já passou no Giasse hoje. Não passou, né? Tá batendo toca, Maninho, amigo Giasse. Acabei de receber um panfleto, inclusive me cadastrei para receber as ofertas do Giasse Supermercados no meu WhatsApp. Daí sim, né, cara? Daí a economia na certa. E aí, baixei o amigo Giasse, tenho meu aplicativo, controlo tudo que eu compro no aplicativo e ainda ganho descontos exclusivos incríveis. Então, não esqueça, baixe o aplicativo Amigo Giasse, né, e seja inteligente como Mano Dal Ponte, tá bom? Deixa de ser burro também, né? Tá pagando mais caro porque quer. Beleza? Passa no Giasse. Eu sou fã da loja de Sara, você já sabe, né? Que é o meu território, então lá eu vou, cada vez que eu entro 2h30 de papo e 10 minutos de compra. Amigo do açougueiro? Não, Jairton, tem que ser amigo do açougueiro, né? Jairton Manique Barreto, bruxo, que prazer te receber, cara. Prazer é meu, mano, tá aqui contigo. Tu tem cara de ser amigo do açougueiro, tu tem gente já boa, né? Já fui muito, cara, né? Já fui muito. Inclusive eu já tive restaurante uma época pequena, e eu comprava carne e aí ele fazia do jeito que ele me ensinou a aproveitar a carne do melhor jeito, fazer bife com uma carne que não precisava ser filé mignon, podia ser uma paleta grossa para fazer bife à milanesa. Dá então, pra fazer também. Tinha uns truques ali. Ô, bruxo, mas por falar em truque, a gente tá conversando antes de você entrar aqui, por exemplo, né, que o mercado, cara, não dá mais para ter um colaborador que não é pau para toda obra, né? E você tá contando sua história do jornal aí, que você aprendeu tudo. Nós somos de outra época, né, mano? Eu tava contando pra ti que eu entrei no jornal, tu me relatando aqui casos de agências e tal, e aí eu entrei nesse papo de quando eu comecei a trabalhar com 14 anos no jornal que chamava Correio do Sudeste, que é o antecessor desses jornais todos que estão aí. Um foi substituindo o outro, trocando de nome, mas começou com o Correio do Sudeste. E a Tribuna, né? Porque depois fundiram, né? A Tribuna Quixubense. Fundiu umas 10 vezes já. Já fundiu, já desfundiu, já fundiu de novo e tá aí o Edson tocando jornal agora. E naquela época eu fui contratado pelo diretor para fazer um determinado serviço que ele achou que ia levar um mês. E eu levei 3 dias para fazer o... Tá, mas fala por quê, né? Por que você demorou 3 dias? Não, eu brinquei aqui contigo que o Vadil sempre acha um jeito de fazer mais rápido o serviço para ficar mais tempo sem fazer nada. Sem fazer nada, tá. Então, eu fiquei ansioso e disse, não posso ficar ansioso. Tinha um mês para fazer os negócios aqui. Aí comecei a aprender outras funções dentro do jornal. E eu aprendi todas as funções que tem dentro do jornal. Chegou a escrever ou não? Cheguei. Vambora. Tem matéria assinada de capa no jornal. De capa? Greve não vou esquecer nunca, greve dos caminhoneiros, eu fiz uma matéria em Terra de Areia e o título da matéria foi Caminhoneiro fura greve e perde um olho. Caraca. Essa era a manchete do jornal que eu dei e com o famoso Darcioni Silva, famoso Ted, que trabalhou muito tempo na difusora, depois até... Pai de Allen Silva, né? Pai de Allen Silva. Pai dele Silva. Que era o chefe de redação. E o outro que também fazia papel de chefe, que trabalhou lá, que eu trabalhava junto, era o Valdir Porto Correia, o pai do Reginaldo Taquarada. Caraca, o pai do Reginaldo Taquarada. Então eu peguei essas feras tudo. Ezequiel dos Passos, que dá o nome da redação do jornal. E aí, nesses processos todos de aprender a diagramar, de aprender, naquela época era tudo manual, então tu montava o jornal, tu montava fotolito, tu fazia a digitação numa máquina chamada Corporate 2, que era para fazer em colunas do jornal, porque era tudo feito em lauda, né? Era uma máquina de escrever estranha, né? Era uma máquina de escrever, não, o jornal era todo feito na máquina de escrever as matérias, depois tu tinha que fazer era tão estranho que a gente chamava de robô, né? A máquina. A gente dizia que tem que ir lá no robô fazer. E o robô fazia com que tu tinha que digitar tudo de novo, né? O que os redatores fizeram, e ele deixava tudo em coluna. O erro, mas não tinha muito erro ortográfico, cara? Não, cara. Por incrível que pareça, sempre teve a figura do corretor, do personagem que era bom em português, que fazia correção de tudo. Ele fazia correção na hora que ia pra máquina, né? Mas daí você corrigia depois da máquina ali. Depois da máquina corrigia. Se tivesse erro, a gente emendava ali só a letra, só a letra, só a palavra. E era feito isso. E nessas possibilidades eu fiz também, comecei o Ezequiel dos Passos, que já é falecido,
muito conhecido, fotógrafo. Ele que era o fotógrafo de jornal e ele tinha que sair para fazer as fotos e às vezes não tinha tempo de revelar. Aí ele, dentro dessas funções que eu comecei a aprender tudo, eu disse, então, deixa que eu revelo para ti. Tá. Me ensina que é 2 toques aqui. E aí eu comecei também a revelar as fotos do jornal. Mas já não era mais vadio, né? Já estava querendo trabalhar. Não, daí eu já estava, até tava... tem um episódio engraçado aí que vem em seguida. Aí eu já fazia a revelação de fotos para ele, daí já ia no Zapelin, na época o Zapelin que vendia as químicas todas, tinha que fazer toda uma mistura, bisulfito, metabisulfito, fixador, então tinha 3 bandejas de foto, isso, e tu vai trocando as bandejas até chegar na de água para limpar a foto e deixar a foto limpa, e o filme também, tirava de um, botava no outro, botava no revelador, depois no fixador, depois na água para limpar. Aí depois secar no varalzinho. No varalzinho. Aquela luz vermelha? É, luz vermelha, aquela esquema tudo. Se não tivesse luz vermelha, queimava o filme. E aí também, daí eu cheguei pro Zeca e disse, ô Zeca, já que eu tô revelando pra ti, agora tu me ensina a fazer foto. E aí o Ezequiel me ensinou a fazer foto, porque naquela época não era igual hoje, que veio tudo no automático, né? Tu tinha que regular a abertura, tu tinha que regular a asa do filme. 100% manual. Quanto mais asa, mais dava claridade, mais granulação dava. Então, quanto menos asa o filme tinha, mais nitidez ele tinha. Então tinha todo um processo assim lá dentro, né? E aí também passei pela redação, comecei a fazer, daí eu comecei também a fazer fotos, daí em certas matérias eu fazia no lugar do Ezequiel, ou às vezes ele viajava e eu fazia as fotos, e aí comecei a me colocar de foca. O que é o foca fazia? Pois é, foca. O foca fazia esporte ou polícia. Todo cara que começou no jornal naquela época, ele era foca. Então o foca ele começava ou fazendo o esporte ou fazendo polícia. Mas como fotógrafo ou como tudo? Daí como tudo, eu fazia foto e a matéria já. Interessava. Era 2 em 1 já. Já era. Já era 2 em 1. E aí fiz umas matérias legais. Então eu até mas grava o quê? No gravador? Como é que é? Ou não, anotado em letra de médico. Depois tu fazia a tradução. E aí tu sentava na redação e que era um monte de gente batendo máquina, que era aquele barulhão, tec, e tu tinha que ter uma concentração tremenda, porque senão tu desligava, né? E aí eu fazendo tudo e aí já estava fazendo foto e fazendo matéria, surgiu uma oportunidade na RBS TV, que o gerente na época era o seu Willy Bax, que hoje é o cara que das feiras aqui em Criciúma, e ele me convidou para trabalhar na RBS e eu fiquei na RBS 6 anos como cinegrafista. Aí outra experiência. Daí como cinegrafista, como pauteiro, como ajudava a fazer os off, porque o que é o pauteiro? O que é o pauteiro, né? Pauteiro é o cara que faz as pautas fazia as pautas vamos lá fazer uma matéria sobre a colheita de pêssego. Tu era o cara da logística. Eu fazia junto, porque tinha uma característica, aconteceu uma coisa engraçada. Trocou um repórter por ano durante o tempo que eu fui lá. Então eu fiquei 6 anos, eu trabalhei com 6 repórteres diferentes, né? E aí chegava repórter, por exemplo, o Volney Topanotti, que é teu amigo, tu conhece, trabalhou comigo. O Volney, ele só tinha trabalhado em rádio, por exemplo, e chegou totalmente sem noção de TV. E às vezes ele ia falar e ele falava como se estivesse na rádio. Ele esquecia que tinha imagem junto. É difícil. Então era difícil. Então tinha que corrigir. Eu fazia isso, eu ajudava o pessoal nesse processo. Aí eles, mas tu sabe qual é a matéria que rende mais, tal, porque tu já está acostumado lá com os diretores, com os chefes de redação lá em Floripa. Então dá uma sugestão aí. Então eu fazia as pautas. Vamos fazer uma matéria sobre os mineiros, vamos fazer uma matéria sobre colheita de pêssego, vamos fazer uma matéria sobre a pesca da tainha. Então e nós tínhamos a cota, digamos assim, de 2 matérias por dia. No mínimo, nós tínhamos que fazer 2 matérias por dia. Então, mas era muito diferente hoje, né, gente? Você não tinha tecnologia, você não tinha nada, cara. Não, para ter uma ideia, nós fazíamos a matéria bruta, gravava o off, tudo separado. E eu pegava uma fita, botava no ônibus da Santo Anjo na rodoviária. Caraca, até umas 4 da tarde, aí o ônibus ia direto para Floripa, chegava 6 horas lá. Era editado tudo lá? Era editado tudo lá. Caraca, era editado tudo nem lá. Nem tinha equipamento pra o repórter nem acompanhava a edição, para ter uma ideia. Então era um processo assim mais artesanal. O cara gravava uma coisa e saía outra na TV, né? E às vezes eles escolhiam coisa que tu não queria, né? Da matéria ali. E se o editor quisesse ferrar o câmera, ele só botava as imagens ruins e não botava as boas. Entendi, um abraço. E se ele fosse gente boa, ele botava só as boas. Então assim,
quem mandava, tu não tinha controle sobre esse trabalho. Mas quando é que você cria a sua agência de comunicação? Eu criei minha agência quando eu saí da RBS, eu tinha servido o Exército em 82. Aí quem trabalhava lá, coincidentemente, era o Ezequiel dos Passos. Tá. Aí o Vili me chamou e disse: ô Jair, tu é um cara solteiro, não precisa do trabalho agora, quem sabe tu deixa o Zeca, porque naquela época quem serviu o Exército tinha vaga garantida. Tu serviu o Exército, voltava, a vaga tinha que ser tua. E se tu não abrisse mão da... Era lei? Era lei. E se tu não abrisse mão da vaga, quem tivesse lá tinha que ser demitido. Tinha que vazar, tá. Pra tu, assim, quem sabe então o Zeca casou agora, tal, tu... Pô. Eu assim, Vili, legal. Ele conta essa história sempre. Tá. Aí eu digo assim, não, Vili, legal, o Zeca casou, ele precisa mais do que eu, e eu sei que a esposa dele tá grávida, a Ricarda e tal. Pô, bacana. Então, eu abri mão daquela época. Mas daí passou, acho que uns 6 meses, sei lá, aí ele foi demitido. Não sei porquê também, tá. Na época. Aí eles me chamaram novamente. Eu continuei meu processo. Aí eu fiquei mais 1 ou 2 anos depois daquilo. Em 86, eu fiquei até 86. Aí em 86 eu tinha 5 times em Criciúma, na região. Tinha o Ferroviário, o Hercílio, o Criciúma e o Araranguá e o Próspera, tá. Jogando. E eu cobria isso tudo. Eu fiquei 6 meses sem ter um dia de folga. 6 meses. Loucura. No final ali, final do ano, campeonato e tal. Aí chegou em acho que janeiro, fevereiro, teve um amistoso em Tubarão. E aí e lá em Tubarão tu tinha que deixar o carro embaixo de uma figueira, não sei se tu conhece o estádio lá. Ah, não. Aí tu dá toda uma volta e subir umas escadas enormes para ir lá na cabine de TV. Transmissão, tá. E aí eu tinha que levar um VT de 7 quilos, uma câmera de 7 quilos, umas 5 baterias que pesavam 1,5 kg cada uma. Tudo sozinho, né? E a iluminação, tudo sozinho, porque ainda eu chamei o repórter para ir junto, o repórter fazia faculdade e tinha uma prova no dia, não sei o que, não poderia ir. Cara, um dia de chuva, chovendo, e eu era Figueirense e Hercílio. Eu assim, daí eu liguei pro JBT, ele disse, pô, cara, eu tô 6 meses sem folga, vocês estão me mandando fazer um amistoso em Tubarão à noite, Figueirense, pô, por que vocês não mandam um cara daí? Vocês têm muito mais gente aí do que aqui e tal. Ele disse, se tu tem que ir, se tu não for, tu tá na rua. Assim, na lata mesmo? Na lata. No telefone, assim? Na lata. Daí disse, então tá, cheguei em casa, pensei, eu já tava noivo na época. Aí sentei junto com a Valquíria e disse, olha, é assim, eu acho pra sacanagem, eu acho que a gente tem que aguentar. Você era novo, pô. Eu era novo, tinha 21, 22. Eu disse, eu não vou. E se eles me botar pra... Eu não vou, mas eu sei que amanhã eles vão me botar pra rua. Botaram? Botaram. Eu não fui. Peguei e guardei o carro com os equipamentos tudo dentro da garagem. Tu nem cobriu o jogo? Não fui. O jogo que se exploda. O jogo que se exploda. Tá. Eu resolvi que era muita sacanagem com um cara que fazia 6 meses que não tinha folga, né? E cobri um jogo do Figueirense, né, cara? Pelo amor de Deus. Amistoso, né? Figueirense que capital que vai merda também. Aí eu disse, não vou, e aí me tiraram da RBS. Eu provoquei. Mas demitido no outro dia mesmo, já. Demitido no outro dia o cara chamou e... Já cedo, chegou pra trabalhar, já... já veio a ordem de lá, de Floripa, né? Já foi pra regar na lata. Eles tinham o Globo Esporte local, tava esperando matéria do Figueirense. Imagina. Muito importante pra gente exibir aqui a matéria do Figueirense, uma relevância gigantesca. Aí eu saí da RBS. Daí nesse tempo o meu sogro sempre teve restaurante e tinha um restaurante à venda do lado, perto do restaurante dele. Disse, olha, eu sempre tive restaurante, sempre me dei bem e tal, sabe que eu cheguei a ter hotel e tal, depois ele, naquele processo de tipo Dilma que teve lá atrás, já teve os 3 tipos Dilma, assim. Eu me dei mal, mas eu sempre ganhei dinheiro com isso. Por que tu não compra aquele restaurante? O dinheiro que eu tinha da saída da RBS dava pra quase comprar ele à vista, mas daí eu fiz uma proposta pro cara de dar uma entrada e pagando e parcelando em 15 vezes. Eu sei que eu fiz parcelas fixas e por sorte minha, azar dele, a inflação disparou. A inflação disparou. A tua parcela não valia mais nada. Eu acho que quando eu paguei a última parcela, acho que era o preço de um prato de comida que eu vendia. Pra ter uma ideia, assim. O cara se lascou na tua, então. Infelizmente, mas negócios são negócios, né? É o mercado. Amigos à parte, é mercado. Como eu podia ter me lascado, né? Sim.
Como eu podia ter me lascado. Então aí daí fiquei 6 meses mais ou menos tocando restaurante, mas daí não era minha praia, mano. Tu aguentar bêbado, bicho, acostumado a aguentar só gente de um certo nível, como repórter da RBS ou cinegrafista. Tu se metia em coisa boa, né? Aí tu aguentar, cara, por causa de um bife, não sei o que não tá assim, por Encheu causa do bife saco. que não tá aquilo. E encheu o saco. Mas nunca brigou com o cliente? Não, nunca briguei com cliente. Aí os caras lá falavam bobagem pra ti, a Valquíria às vezes ficava do caixa e falava bobagem. Isso não é pra mim. Aí você conta o que é, porque pra você na volta eu tenho o prazer de receber Bruxaço, publicitário, está meio aposentado agora, mas foi que trabalha só quando quer, Jairton Manique Barreto. Não é bem assim. A gente já volta, botou os filhos trabalhar pra ele, já conheço o cara, né, cara, escravizou os filhos, fez 2 publicitários, botou os 2 trabalhar, agora vive de vida boa. A gente já volta aqui no Manos Radio Show, é rapidinho, vai. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam aqui na 92 e hoje eu recebo ele, publicitário, 34 anos, Jairton Manique Barreto. Você ainda é publicitário ou não? Eu acho que não, né? Você tá aposentado, né, cara? Uma vez publicitário, sempre publicitário? Não, sempre publicitário. E apesar de já ter uma certa idade, mas eu não... certa idade, você tem 60. Eu tenho 60, faço 60 esse ano. Não, pô. Então eu não me vejo sem trabalhar. Não me vejo sem trabalhar. Mas você pegou umas férias, né? Não, a gente diminuiu um pouco o ritmo, a gente fez depois que o Jonathan voltou, ele ficou em Porto Alegre 6 anos, né? E veio muito bem formado, ele trabalhou, se especializou em planejamento, reposicionamento, esse tipo de... A Gabriela já está conosco há 15 anos, então além de... Ela se fez também faculdade de publicidade, fez 2 pós-graduação na área de mídias digitais. Foi natural essa evolução para os filhos, Jair? Ou foi dolorosa para você em algum momento? Cara, assim, nós nunca interferimos no processo, tá? Nós nunca interferimos no processo. A Gabriela, no começo, ela dizia que queria ser médica pediatra. E nós botamos pilha. Vambora. Vai ser... Aí ela fez um processo de vestibular, ela fez primeira opção medicina e segunda fisioterapia. Ela não passou nesse primeiro vestibular para medicina e passou para fisioterapia. Ela disse, não, fisioterapia eu não quero. Eu assim, então tu vai fazer o seguinte, tinha um curso especializado para quem queria fazer medicina em Florianópolis, tem ainda até hoje, né? E tem em Porto Alegre também. A pessoa faz o curso mirando medicina, né? Então eles focam muito nisso. E eu assim, então, daqui 6 meses, então tu vai para Florianópolis ou vai para Porto Alegre e faz esse curso. Mas nesse tempo tu não vai ficar sem fazer nada. Vamos para agência. Então vamos para agência, tu vai lá e fica lá ajudando a gente num processo, ir num banco, fazer alguma coisa e tal. Ela já dirigia. Aí ela começou, daí um dia ela sentou conosco e disse, mãe, pai, eu gostei daqui. Gostei desse negócio. Gostei desse negócio aqui. Tá. Meu filho, tu que decide, tu tá por ti. Tu tá por ti, mas o coração brilhando já, né? Tu já tá feliz. Cara, olha bem, cara, eu acho que eu preferia ter uma filha médica. Mas deixa a filha pra longe, eu duvido, cara, o pai quer que o filho vá pra longe. Não, mas... Bom, enfim, aí ela disse, daí eu disse, tá, o que tu pensa? Não, eu tive lendo a Unisul, porque só tinha curso da Unisul na época, né? A Unisul tem uma entrada por nota, por rendimento escolar. Eu vou lá ver como é que funciona isso. Daí ela foi, levou o currículo dela, que ela tinha estudado no Marista. Chegou lá e disse, não, pelo teu currículo tu... Vambora. E tu só tem que fazer uma prova de redação, para que a gente possa validar a tua entrada, já. Aí ela fez a prova de redação, foi bem, e já naquela semana mesmo já começou... Começou a estudar, né? Começava uma turma naquela semana. E ela já começou a estudar, assim, 10 dias depois ela começou a estudar. Mas a experiência mesmo ela ganha dentro da agência. Sim. Né? Não adianta, né? Ali que e ela sempre, e ela conta para nós que muitas discussões, ou ela deixava de discutir, porque ela sempre teve um nível de tolerância, digamos assim, para não deixar a discussão ser uma coisa mal, ou falta de educação, né? Se tornava educação como professor. E ela dizia que várias vezes ela teve embates com os professores, no bom sentido,
porque eles falavam coisas que eram feitas de uma forma que ela sabia que na agência era feito diferente. Sofri também. Funcionava diferente. Também, então o Jonathan já fez uma faculdade que é de outro nível, né? Ele fez a ISPN, que é a Escola Superior de Marketing e Propaganda. A específica, Porto Alegre. outra? A específica, e uma faculdade que capacita muito bem, assim, eu recomendo para quem quiser e pode, né? Porque também a despesa é alta com um filho fora, né? Mas assim, ele veio muito preparado, ele teve também a competência e a sorte de já começar a trabalhar no primeiro semestre que ele ficou lá. Lá ele já trabalhava. Aconteceu um episódio engraçado, mano, é que ele foi pra lá com 17 anos, era um gurizão, né? Um adolescente. E aí quando ia começar as primeiras férias, terminar o primeiro semestre, abriu uma vaga na agência da Júnior da ISPM. E eles nunca contrataram ninguém no primeiro semestre na agência. Eles sempre contratavam o pessoal do terceiro, quarto. Mais experiente. E aí tinha 3 pessoas disputando essa vaga. E os outros 2 eram de Porto Alegre e terceira, quarta fase. E a coordenadora do curso fez uma pergunta básica para todos os 3. Vocês vão abrir mão das férias de vocês para trabalhar? Porque tem que começar a trabalhar já. E quem começar a trabalhar não vai ter férias. Aí os outros 2 não abriram mão das férias. E ele na lata. E ele abriu. E aí a professora disse, pô, mas tu é um gurizão, mora fora, tua família mora longe, tu vai mesmo abrir mão das férias para trabalhar aqui? Para trabalhar aqui. Ele disse, vou. E aí começou, então... daí já posiciona, né? Aí ele já começou com o pé direito, né? Já começou com o pé direito. E ele sempre foi muito dedicado, né? Ele nunca admitiu tirar nota baixa, tal. Os 2 foram assim, né? Então ele voltou, daí ele trabalhou com um professor dele na área de planejamento. Depois ele foi para uma agência de publicidade, que é uma das maiores agências lá do Rio Grande do Sul. E aí ele entrou como terceiro ou quarto no setor de planejamento. 3 meses depois ele era o... Tá, agora me fala uma coisa. Você tem 2 filhos trabalhando no seu lugar, né? É uma pergunta difícil. Eles são melhores publicitários que você? São na lata, não tem? São por quê? Porque eu aprendi fazendo. Eu não tive uma base acadêmica, né? Eu não tive uma vivência com professores, com outros alunos. Você aprendeu levando o cliente, eu aprendi levando, sempre consciente, sabendo qual é o caminho, porque para fazer esse serviço aqui, como é que faz? O que tu tem que aprender, né? Para dar um retorno pro cliente. Eu nunca fiz nada pro nosso cliente por fazer. Todo o material, toda a contratação de mídia, tudo tinha que ter um objetivo. Ele tinha que cumprir uma função. Show. Né? Quando o cliente dizia assim, eu quero fazer um contrato com aquele cara lá porque é meu amigo, tudo bem, tu vai fazer porque ele é teu amigo, e não cobre o resultado, né? Não cobre o resultado. Você já sabe, né? Tu já sabe, né? Que o risco vai ser teu. Ele, não, tranquilo. Vambora. Então assim, eu nunca disse assim, não faz, não, porque às vezes é frustrante, porque o cara quer fazer com um amigo dele. E o dinheiro é dele, né? E às vezes assim, tem aquela história do locutor, né, mano, que tu conhece bem, que manda um abraço pro cara, não sei o quê, e tem gente que se sente envaidecido com isso, né? O poder, e gosta, né? E gosta disso. Então, tu não pode ficar cortando, porque a última palavra sempre é do cliente, né, cara? Então, um abraço pra você aqui, mano. Querido Shows do Chaves, mandou um abraço pra você. Massa demais essa entrevista, mano. Muita bagagem de ouvida, muita bagagem de vida. Só ouvir e curtir. Um abraço, meu velhaço. Aí, ó. História, boas histórias. Quem é? É o Churros do Chaves, nosso parceiraço aqui, de vez já trouxe uns presentes pra nós aqui. Machuca. Jairton, hoje a SDI é dividida em 3, você falou pra mim. A SDI hoje ela é... Que é a shopping de ideias pra quem é mais velho. Né? Esse dia um cliente perguntou assim, pô, cara, mas por que tu trocou de nome, deixou trocar de nome se a Shopping de Ideias é conhecida há 30 anos? Eu disse, eu não troquei de nome, eu só abreviei. Só encurtei, né? SDI, Shopping de Ideias. Eu sempre gostei desse nome, tá? Cara, desde a época da faculdade, de verdade. Sempre achei muito legal. E ela tem hoje, como é que ela ficou dividida? A partir do momento que o Jonathan voltou, dentro desse processo ele fez algumas exigências, né? Para voltar, que eu fizesse uma quarentena de contas públicas e trabalho político por pelo menos uns 4 anos. Eu cumpri isso, né? Já venceu essa quarentena.
Ele chegou no começo, ele chegou meio com aquela ideia de cidade grande, porque ele estava fazendo o eixo São Paulo-Porto Alegre. Mas daí é outro nível. Ele atendeu Votorantim, ele atendeu Massey Ferguson, ele atendeu clientes nacionais mesmo, grandes clientes. E ele chegou com aquela ideia de que eu tenho um produto, é bom, tu compra, né? Não tem que ir lá, né? Quem indicou, né? Aqui já é diferente. E ele vinha, não, o preço é esse. E não abria mão de. Então no começo a gente perdeu muito cliente, ou deixou de ganhar muito cliente, né? Porque daí ele começou a entender como é que funcionava. Mas eu não podia cortar ele, dizer que não, porque na verdade ele estava certo. A gente estava errado da forma de fazer nossa, né? Algumas coisas, contratos e tal. E ele veio mudando esses processos todos, ele e a Gabi, né? Vieram mudando esses processos. Mas a Gabi já estava aqui, ela já tinha mais o teu jeito de tocar as coisas, né? Sim, mas assim, quando ele resolveu voltar, ele conversou com a Gabi. E a Gabi disse assim, eu sozinho não consigo os dois. Tá. Ela disse pra ele, depois ela nos contou, né? Preciso de ti. Eu preciso de ti, porque daí é 2-2, é 2 contra 2. Tá. Então, assim, no começo foi, e tu tem uma resistência natural, mas quando nós entendemos que quando eu chamei ele de volta, eu já tinha, no meu entendimento, que precisava fazer alguma coisa diferente. Tá. Que do jeito que a gente estava tocando não ia dar certo mais. A gente já estava sendo considerado velho, ultrapassado. O próprio mercado, né? Apesar de estar sempre se reciclando, sempre fazendo coisas novas, sempre participando de cursos, sempre, né, se atualizando, mas era uma coisa que alguns clientes pensavam, né? Não, já tá ficando ultrapassado. Tá. Então eu precisava fazer um negócio novo. E o negócio novo são eles, né? Eles vieram. Então hoje a gente oferece um pacote de serviço, mano, que tem poucas agências que tem. É o que? Planejamento? Nós temos 2 clientes, dois publicitários. A Valquíria também é publicitária, com muita experiência, e 2 publicitários com gás todo, né? Então nós temos um equilíbrio bacana e podemos oferecer esse pacote para o mercado. Então eles dividiram a empresa em 3 setores, ou 3 empresas diferentes. A SDI Comunica, que ela faz o 360. A SDI Conecta, que é a parte de mídias digitais, que é a Gabi que comanda. E tem a SDI Transforma, que é a parte de planejamento, lançamento de produto, lançamento de empresa, posicionamento, reposicionamento. E aí vai, brand, rebrand, que é tudo a mesma coisa, que posiciona, né? A pessoa vê tomando nome bonito agora. Exatamente, né? O meio publicitário até parou um pouco, mas antigamente era pior, né? Agora tá mais tranquilo. Eu não gosto dessa frescurada aí, não. Então, dividindo, hoje a gente pode oferecer todos os tipos de serviços, ou juntos ou individualizados. Se a pessoa quiser só a área de internet, de mídias sociais, vai ter. Se quiser planejamento, quiser fazer começo, meio e fim, eu quero lançar um produto. Tem que criar o nome, tem que criar a embalagem, que já aconteceu várias vezes. Tem que criar o nome, tem que criar a embalagem, tem que programar o lançamento, a estratégia de lançamento. Depois é conosco. Então a gente faz isso, cria nome, cria embalagem, aprova tudo. Show de bola. Eu tô devendo agora a entrevista com os teus filhos. Já prometi para os 2 que eu quero trazer os 2, porque eu preciso da versão deles da história. Eu tenho a sua, né, que é meu amigo há 25 anos. Eu quero a versão deles agora. Não, a versão deles é legal também. Quero ouvir. Bruxo, obrigado pelo carinho, né, pelas inspirações. Já terminou? Acabou, cara. Falei pra você que na faculdade eu fiz meu TCC na tua agência, né? Então isso me orgulha muito, cara. Eu fui lá entrevistar o teu diretor de criação na época que era referência. Eu sempre conto essa história. É um orgulho ter você no meu caminho, hein? É bom estar aqui, mano, principalmente contigo, que a gente se dá há muito tempo. E também falar disso, né? Porque hoje o pessoal vê propaganda e vê muito diferente, né? E não sabe como começou isso tudo, né? Como é duro, né? Porque na verdade a gente teve 2 trabalhos, né? Um primeiro de atender bem os clientes, e segundo de construir o mercado. O meu produtor tá brigando comigo já. De construir o mercado. Então tchau. Ele já tá brigando lá. Tchau, até a próxima. Tu fala, hein, bicho? Jair Tomanic Barreto. Falo mais como da cobra. Grande bruxo, grande amigo, grande publicitário, 35 anos de história. Né? Entra lá, SDI, bota SDI Comunica, você vai achar, né? Em todas as redes sociais. Não esqueça de uma coisa, nesse programa, Jair, somos todos publicitários. Já.